Eu tô no calor. Vou baixar um. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Se coloque em pé. Boa noite para você que está em casa. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, nesta noite, neste culto
que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então eu sei que você já cumprimentou todos aqui, né? Mas eu queria que você saísse do seu lugar, abençoasse a vida do seu irmão, falasse para ele que bom que você está aqui, você escolheu o melhor lugar, né? Dê um abraço, né? Bem apertado nessa pessoa. Amém, glória a Deus, Pai, abençoe. Amém. Você que já vai voltando para o seu lugar, abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, versículo 41 e 42. Amém? Atos 2, 41 e 42. E a Bíblia diz assim: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor em Cristo, partindo do pão juntos e fazendo orações. Amém? Glória a Deus. Hoje não é um dia de Santa Ceia, mas é onde a gente pode desfrutar do amor de Cristo Jesus. É onde a gente pode restaurar a aliança, onde nós podemos ofertar a Deus o nosso coração, o nosso louvor, né? A nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então que neste momento você feche seus olhos e comece a se conectar com Deus. Comece a clamar o nome dEle, a adorar o nome dEle, para que Ele venha tocando no seu coração, para que você consiga adorar o nome dEle, que você se liberte de todas as coisas que ficaram lá na sua casa, né, na sua semana, e você se conecte somente com o Pai neste momento. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, queremos, Pai, te agradecer por este momento. Queremos te agradecer por esta noite, por esse dia, Pai, que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer pela vida, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai, pela família, pela igreja, pelo ministério. Queremos te agradecer por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia. Queremos te agradecer, Pai. E que nessa noite, Pai, possamos ter, Pai, um coração de honra, Pai, em prostrar, Pai, os nossos joelhos, prostrar os nossos rostos ao chão e adorar o seu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos leve a um nível, Pai, espiritual muito maior, onde possamos, Pai, chegar nos Santos dos Santos e adorar o seu nome neste lugar. Então, Senhor Jesus, que o Senhor fique muito bem à vontade, Pai, para andar em nosso meio, para tocar em nossos corações, fazer, Pai, o que o Senhor quiser, Pai, em nome de Jesus. Amém? Ministério de louvor. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Amém. Aleluia. Você está feliz nessa noite? Amém. Amém. Então você vai abrir os olhos do teu coração. Teu coração tem olhos? Amém. Amém. Né? Olhos espirituais que vão conseguir ver o Senhor nesta noite. A gente vê o Senhor no quê? Nos detalhes. Só o fato de você estar aqui nessa noite, já podemos ver o Senhor, porque você é criatura dele. Amém? Então vamos louvar o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo e santo é o seu nome.
Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo amor que Ele tinha antes, que ressuscitava mortos, que curava enfermos. Aquele amor que Deus o Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz, Ele tem por nós hoje, porque Ele nunca muda. O amor dele nunca falha. O amor dele é impressionante. Aleluia. Não existe amor igual ao do nosso Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Onde deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Nós não tínhamos amor, mas o Senhor, Ele deu esse valor para nós. Aleluia. Ele comprou a nossa vida por um preço tão caro, porque o amor dele é imenso. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom. Tu és bom, aleluia, tu és bom. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Onde deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, o amor do Senhor é infinito, ousado, aleluia. Não existe amor igual ao dele, aleluia. Não existe, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, por aquela morte tão dolorida naquela cruz, pelo teu amor infinito, aleluia. Aleluia, aleluia. Ela chora e canta, derruba as muralhas, sai as mentiras pra me encontrar. Jesus para a sombra, descala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Amém, Jesus. Amém, igreja? Sempre glorificando o nome do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Amém. Que bom que você veio, né? Que bom que a chuva não te impediu de estar aqui na casa de Deus, né? Pois talvez é hoje que Ele quer entregar algo que você espera há muito tempo, né? Ou talvez já começou entregando no louvor, no cumprimento que alguém te deu lá na porta, o abraço que você precisava, não é mesmo? Então, se conecte, continue conectada com Deus, né? Tenho certeza que Ele vai falar aos nossos corações nesta noite, amém? Cutuque seu irmão e fala para ele bem assim: não se conecte com nada, somente com Deus agora. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Só abrir aqui. Nós estamos no projeto André, né? Começamos hoje a terceira mensagem. E a gente não, o pastor, né, ele direciona todo ano, a gente é feito esse projeto aqui. Eu tenho certeza que tem alcançado muitas vidas através desse projeto, né? E que esse não seja diferente. Que o Senhor possa falar ao seu coração, que você possa ter um ousado amor, assim como foi cantado aqui, né? O ousado amor que Deus tem por nós, que você possa ter pelas almas. Amém? E nós estamos falando nesses dias sobre o caminho mais excelente. Né? O pastor falou um pouquinho no domingo, o Lucas já abriu um pouquinho mais na quinta, né? E o Lucas falou na quinta que o caminho mais excelente é, quem lembra? É o amor. O caminho mais excelente é o amor. Você tem amado muito? Só quem está do teu lado aí? Nós temos que abrir um pouquinho mais esse amor, né? Porque é assim que Deus quer usar a nossa vida. Amando pessoas, amando vida, amando almas. Amém? E o versículo base ali, referência, né? É João 1:41. Você que quiser acompanhar, ou talvez você até já anotou. Mas lá em João 1:41 diz assim. Eu ia ver aqui, mas é quando o André foi procurar o seu irmão Simão. Na semana passada o pastor falou, né, que o primeiro passo que ele deu foi procurar o seu irmão Simão. E depois ele falou do amor de Deus para o seu irmão. E o terceiro ponto que o pastor falou, caso você não anotou na hora, pega aí rapidinho, foi que ele levou Simão até Jesus. E hoje nós vamos continuar, né? Fazer uma continuação. E o que aconteceu depois? Quando ele levou Simão até Jesus. Amém? Amém. E o tema de hoje, pode passar? É decidindo amar. Nós precisamos tomar uma decisão, né? Para amar todo dia. Você precisa escolher amar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos todos os dias. E também nós precisamos escolher amar as almas. Precisamos escolher amar as pessoas todos os dias. E o versículo que eu queria deixar aqui é João 1:42, que diz assim: e levou a Jesus. Simão tinha levado, né? André tinha levado Simão a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefás, que quer dizer Pedro. Em algumas versões quer dizer pedra. Nossa, mas por que você está lendo isso? Eu vou deixar aí esse versículo um pouquinho aberto e no final nós vamos entender o porquê que Jesus falou isso para ele. Mas ali eu coloquei aprendendo a amar como Jesus amou Pedro. Acho que todo mundo conhece a história de Pedro aí, né? Quem era Pedro, né? A gente conhece várias fases da vida de Pedro. E Jesus precisou decidir amar. E ele amou incondicionalmente Pedro. E é assim que nós precisamos amar as pessoas. Incondicionalmente. Um ousado amor, como foi cantado, né? Um amor perseverante, né? Um amor contínuo. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho. Mas como que a gente pode fazer isso, né? Hoje eu trouxe 3 pontos aqui. Eu sei que existem muitos mais do que isso. Mas eu trouxe 3 que são bem importantes. Eu acho que é o começo, né? Depois que você toma a sua decisão, você precisa, como diz o pastor, ter um norte, né? Ter um caminho. Então nós vamos começar. Pode passar o primeiro?
Quando a gente decide amar, nós precisamos aceitar. Aceitar o quê? Aceitar as pessoas como elas são. Muitas vezes a gente aceita querendo mudar, né? A gente tem esse, acho que é o ser humano, né, de aceitar querendo mudar, mas nós precisamos aceitar as pessoas como elas são. Nós não vamos mudar ninguém, quem muda é o Espírito Santo, se ele achar necessário. A gente ora para as pessoas, mas o primeiro passo é aceitar. Quando quem é casado, quando você foi casar, o que você precisou? Aceitar, né, o seu cônjuge da maneira que ele era. Porque são duas pessoas totalmente diferentes, começando uma vida juntos. E você aceitou porque você está com ele ali, amém? E vai continuar. Você aceitou essa pessoa. E quando a gente aceita alguém, começa aí o amor. Né? Eu sou diferente da Fátima, mas eu aceitei ela do jeito que ela é. E ela me aceitou do jeito que eu sou, mesmo difícil. E ela me aceitou do jeito que eu sou. Né? A Carol, as meninas aí, eu aceitei elas do jeitinho que elas são. E elas também me aceitaram. Porque elas decidiram amar. E é isso. E quem conhece Pedro sabe que ele era impulsivo, estourado. Nossa, se ele for poder pegar aqui, né, várias falas de Pedro, a gente vai longe, né? Ele era uma pessoa um pouco difícil de lidar, né? Uma pessoa com pouca fé, de vários sentidos. E eu trouxe 3 exemplos ali que me chamam muita atenção sobre Pedro. Lá em João 18:10 foi quando Pedro cortou a orelha do soldado. Quem lembra dessa história, né? O soldado Malco, né? Quando Jesus estava sendo preso. Pensa bem, gente, ele estava vivendo com Jesus há quanto tempo já? Né? E mesmo assim ele fez aquilo. Jesus falou, não quero mais você comigo? Em momento nenhum Jesus falou isso. Porque Jesus amava Pedro. Ele sempre amou Pedro. Ele aceitou Pedro do jeito que ele era. Impulsivo, né? Vamos colocar aqui, vamos nomear ele com esse nome agora. Porque a atitude que ele tomou foi uma atitude impulsiva. Mas Jesus não deixou de amar ele naquele momento. E ali em Mateus 14, 28 a 31, eu não vou abrir todas porque as histórias são bem longas, tá? Então se você quiser anotar e depois ver em casa, fala ali quando eles estavam lá no alto mar, que veio a tempestade, e Jesus veio andando sobre as águas, e os discípulos acharam que ele era um fantasma, né? E ele falou, se acalme, sou eu. E Pedro falou, se é tu mesmo, faça com que eu ande sobre as águas. Ousado, né? Pedro era. Não posso, estou pensando em alguém, eu estou vendo só os olhinhos assim. Pedro era ousado. Jesus falou, venha. E no meio do caminho ele afundou. Por quê? Porque ele era um homem de pouca fé. Olha aí, impulsivo, ousado, um homem de pouca fé. Meu Deus. Quanto nós vamos falar de Pedro aqui? Não é mesmo? Mas em nenhum momento disso Jesus deixou de aceitar ele. Jesus amou cada vez mais ele. Por quê? Porque no começo ele aceitou. Então a palavra aceitação tem que existir quando você decide amar uma alma. Quando você decide amar uma pessoa. Se você não aceitar ela, você não vai estar amando ela verdadeiramente. Quantas pessoas já passaram pelas nossas vidas, né? E muitas vezes a nossa atitude foi não aceitar. Porque muitas vezes ela era igual a nós. Né? E daí quando a gente olha, né, você fala, ixi, essa daí? Não, mas ela era igual a nós. Por isso nós devemos aceitar todos os dias as pessoas da nossa vida. Assim como Jesus aceitou a Pedro. Então, quando chegar alguém na sua vida, quando aparecer alguém que você fala, meu Deus, não vai ser muito difícil. Não vai dar certo, olha como é. Essa pessoa mesmo, que você agarra o braço e fala, não, agora é com você que eu vou andar. É com você que eu vou amar, é você que eu vou estar do lado. Porque Jesus fez isso. Ontem eu estava conversando na célula, no trilho, né, sobre isso. Jesus ele passou 3 anos aqui na Terra. E ele ensinou a gente a viver 70 anos, né, que é a média ali do ser humano. Em 3 anos ele conseguiu nos mostrar tantas coisas. Ele deixou a Bíblia para nós, né, mas em 3 anos ele teve tantas atitudes. E a primeira atitude que ele teve, eu acho que é a mais brilhante, até a Bíblia diz, né, é o amor. É o principal de tudo. Mas para a gente amar, a gente precisa decidir e depois aceitar o amor.
E o segundo pode passar ali, Rodrigo? Importar-se. O que quer dizer importar-se? É fazer algo, é preocupar-se, é tomar uma atitude, é fazer algo diferente por aquela pessoa que necessita de alguma coisa. Né? Jesus ele fazia muito isso, né? E aí, como ele era Jesus, ele já sabia o que a pessoa precisava. Mas muitas vezes o Espírito Santo nos revela, algumas pessoas precisam, não é verdade? E nós vamos tomar essa atitude, Tina. Sabe a pessoa que você decidiu amar? Talvez a única coisa que ela precisa, você pode falar, mas eu não tenho nem condição de fazer isso. Às vezes ela precisa de um ouvido, às vezes ela precisa de algumas palavras, é um abraço, é uma comida feita, é apenas um café, né? Uma cadeira para ela poder sentar e estar ali do teu lado. Às vezes não é muito, é um pouco. E hoje eu estava ali, né, lendo a palavra e daí eu lembrei de algo. Acho que a pandemia foi em 2020, né? 2020. Bem no comecinho de 2020, meu pai ele pegou o Covid, né? E foi bem difícil assim, porque ele teve que ficar isolado, aquela coisa toda. Ninguém sabia de nada ainda o que era, né? Tava muito bagunçado. E eu lembro que o Rodrigo ele estava viajando. E daí eu corri com meu pai pra lá, pra cá, e daí acabou que eu fiquei doente também, né? Porque a gente não tinha proteção nenhuma. E daí eu tive que ficar em casa isolada, né? Não tinha o que fazer. Minha mãe estava na casa dela cuidando do pai, eu na minha casa, e a gente não tinha o que fazer. E o Rodrigo estava longe também. E daí eu lembro que uma pessoa... Olha como as coisas marcam a nossa vida, né? Muitas vezes a gente acha que um pouco que a gente faz por alguém não é nada. E uma pessoa apareceu no meu portão. Eu não tive contato com a pessoa que estava, né? E ela me deu um potinho de sopa. Ela andou 18 quilômetros só para me entregar aquele potinho de sopa. Isso já fazem quantos anos, né? E eu nunca esqueci aquilo. E eu uso isso muito como referência, o que se importar com o outro. Aqui eu trouxe um exemplo quando Jesus viu que eles estavam pescando e não pegava nada. Ele falou o quê? Jogue a rede para o outro lado. E eles pescaram muitos peixes. E Jesus se importou com eles. Claro que ali Jesus não estava planejando algo, né, a mais ali, porque ele ia ser pescador de almas. Mas Jesus se importou com o que ele precisava. Ele precisava de peixe naquele momento. Foi o que Jesus deu para ele naquele momento. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas precisam, como eu falei, de uma sopa. Eu nem precisava, porque eu já tinha feito comida. Mas aquela sopa, aquele potinho fez uma diferença na minha vida. Que eu nunca mais esqueci isso. Sempre quando eu vejo a pessoa, eu falo, nossa, eu nunca esqueço da sopa que você me levou. O tanto que você andou para entregar aquilo para mim. E é isso, as pessoas nunca vão esquecer do que você faz por elas. Seja parecido, às vezes você acha que assim, nossa, mas eu vou ter que fazer isso, é uma coisa tão boba, né? Parece tão boba eu fazendo isso com a pessoa. Mas é isso. Às vezes as pessoas não precisam de coisas grandes, elas não precisam que você tenha muito dinheiro, muita condição. Elas precisam do seu coração sincero, daquilo que você pode dar para elas. Importar-se é isso. E é isso que Jesus fazia. E é isso que Jesus faz com a igreja até hoje, né? Aleluia, Jesus. Espera, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Só voltando um pouquinho, Rodrigo, eu esqueci de um versículo ali no... Agora que eu vi aqui. Na aceitação eu não falei ali sobre Romanos 15:7, que eu queria deixar aqui para vocês também, a gente já volta. Portanto, recebemos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Só voltando ali um pouco, né? Quando a gente aceita alguém, a gente não está aceitando só para o nosso próprio amor. A gente aceita essa pessoa para glorificar a Deus. Por isso que a gente fala, né? É pela a glória dele, é para a glória dele que a gente faz as coisas. Nada é para nos gloriar. E sempre vai ser para ele. Por isso aceitar é uma forma de amor. Amém? Pode ir para o próximo, deixa eu voltar ali, não importar-se.
Ali Lucas, ele fala sobre o que eu tinha falado, né, da necessidade física que Pedro precisava naquele momento, que era de peixe, né? E Jesus supriu aquela necessidade dele, multiplicou aquilo na vida dele. Lá em Efésios 4:32, quem quiser abrir, mas eu vou lendo aqui, diz assim: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos. É a palavra que nos ensina. Nós devemos ter misericórdia para com os outros que estão ao nosso lado. Né? Igual eu falei, essa pessoa ela não era cristã, né? Mas eu nunca esqueci. Mas o quanto ela me aproximou de Deus sem ela saber naquele momento, ela nem imagina. Porque a atitude dela me fez ver como Deus cuida de mim. E o Projeto André é isso, é para nós aproximarmos pessoas a Cristo. E quando a gente tem uma atitude de importar-se, uma atitude de amor, a gente está aproximando a pessoa. Mas, Mário, eu estou indo lá dar meu ouvido, porque hoje é o que eu tenho. Mas é o que a pessoa precisa. E ela vai saber que o Espírito Santo de Deus levou você até lá para que ela pudesse conversar com você, para que ela pudesse se acalmar. Amém? E 1 João 3,17. 1 João 3,17 e 18 que diz: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Né? Olha como Deus é amor, né? Jesus é meus filhinhos. Né? Não ame só por atitude e palavras. Não ame só por palavras e com a sua língua. Ame com atitudes. Faça a diferença. Deixe o Espírito Santo usar você. Né? Você não é o templo do Espírito Santo? Então deixe que o Espírito Santo use a sua vida. Para que vidas possam ser alcançadas, possam ser cheias e possam sentir o amor que você está sentindo. Porque se você está aqui, eu tenho certeza que você tem sentido o amor de Deus na sua vida. E às vezes, como a Fabíola falou, o amor ele é detalhes, o amor de Deus ele é detalhes. E esses detalhes que Deus está fazendo na sua vida, que Ele está te mostrando o quanto Ele é fiel todo dia. E através da sua vida que pessoas vão sentir o mesmo. Amém? Amém. Pode passar ali o último. Perdoar. Isso é um pouquinho mais difícil, né? O terceiro é perdoar. Perdoar também é uma forma de amar. Nós devemos liberar perdão e também pedir perdão. Né? Lá em Mateus 18, eu peguei aqui os exemplos de Pedro também, né? Só para a gente ver o quanto a história dele com Jesus foi incrível. E Pedro, ele negou Jesus 3 vezes quando Jesus estava na cruz, não é mesmo? Indo para a cruz lá. E quando Jesus voltou, né, quando Jesus ressuscitou, daí Pedro, eu tenho certeza que na mente dele, assim, eu fico imaginando o que ele pensou, né? E agora? Jesus me amou tanto tempo, Ele cuidou de mim, Ele zelou por mim, mas eu neguei a Ele. Será que Ele vai me perdoar por isso? Né? Porque Ele era humano também, né? E numa conversa entre eles, ele perguntou para Jesus o quanto que ele tinha que perdoar o irmão dele, se era 7 vezes. O que Jesus falou? Quem lembra? 70 vezes 7. Nós devemos perdoar todo dia, 70 vezes 7. Nem dá para a gente usar essa 70 vezes 7 no dia, né? Mas nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar e liberar o perdão. Porque a gente é curado, a gente é transformado. A pessoa que está do nosso lado, a pessoa que você está, que o Espírito Santo está te usando, né, para alcançar aquela alma, também vai ser curada através do perdão. Amém? E ali em João 21, 15, 19, Jesus, eu não sei se vocês lembram essa passagem, mas Jesus pede, ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me amas? Né? Pedro, você me amas? Pedro, você me amas? Até que Pedro ficou bravo, porque ele ainda tinha, né? Não adianta, ele era um pouquinho, era o jeito dele ser. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Mas o que isso tem a ver com perdão? A confiança. Quando a gente perdoa, a confiança
é renovado. Amém? Então o perdão, ele é amor. Se você ainda não confia naquela pessoa, você precisa trabalhar mais o perdão no seu coração. Porque isso ainda não foi perdoado de verdade. E quando a gente ama, a gente perdoa. Não esqueçam disso. Porque Deus cura, Deus liberta, né? Deus transforma a nossa vida, a vida daquela pessoa que a gente precisou perdoar ou liberar perdão. E lá em Levíticos 19, 18 diz assim. Levíticos 19, 18. Eu vou ler na versão que eu peguei aqui, que é mais fácil de entender. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém, do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. É uma lei que o Senhor nos deixou. Então o perdão, né, que ele falou, não se vingue, não sinta ódio. E como que a gente vai fazer isso? Perdoando, né? Ame uns aos outros como a você mesmo. Eu sou o Senhor, ele fala ali. É uma lei que ele deixou para nós. No 19 ele já fala, né? É uma ordenança, né? Nós devemos obedecer às leis do Senhor. Então amar é perdoar também. Então voltando lá, nós precisamos aceitar, precisamos importar-se um com o outro e precisamos perdoar. Para que tudo isso? Só para nós sentirmos bem? Não. Para que o Senhor seja glorificado. E para que vidas vejam o quanto o Senhor está trabalhando na nossa vida. Para que elas também se acheguem a Deus através da nossa vida. Nem pode passar? E eu deixei ali, o verdadeiro amor leva pessoas para mais perto de Deus. Não sei como você chegou até aqui na igreja, né? Hoje, na verdade, né, de guarda-chuva, de carro, com jeitinho. Mas como você chegou a primeira vez que você veio. Mas se você for parar para analisar, algumas pessoas foi pelo amor de outras. Porque alguém te amou em algum momento, alguém te aceitou da maneira que você é, alguém se importou com você do jeito que, né, que podia, alguém te perdoou por alguma coisa. E você está aqui por esse amor. Né? E o Senhor quer usar você para que pessoas também estejam aqui. Deus quer usar o amor que você tem, porque você tem aí guardadinho em algum lugar, você tem, e você vai começar a distribuir isso para as pessoas que estão com você. E o Pedro fez isso, né? Quando tudo passou, ele foi apacentar as ovelhas do Senhor, porque ali o Senhor tinha perdoado ele. E ali em Atos 5, 15, 16, fala quando Pedro passava e as pessoas colocavam as pessoas assim na ponta, para que a sombra de Pedro curasse elas. Porque ele não tinha mais condição de chegar, né? Orar para as pessoas ali, era muita gente. E ali a sombra dele estava curando pessoas. O que eu quero dizer com isso? Ele foi amado, ele foi aceito, Jesus se importou com ele, Jesus perdoou ele, e ele se aproximou de Deus por causa disso, por causa do amor. E através da vida dele, outras pessoas estavam se aproximando de Deus cada vez mais. E ali em Atos 2,41 foi quando Pedro foi pregar, e no mesmo dia, 3.000 almas foram salvas. Por quê? Por causa do amor, né? Porque através do amor, ele também aceitou aquelas pessoas da maneira que elas eram. Imagina 3.000 pessoas, cada uma era de um jeito. E ele não se importou com isso. Porque o que importava de verdade é o amor. E o projeto André é isso. É você amar as pessoas. É você se importar com elas. É você cuidar. E esse projeto vai aí, né, há algum tempo ainda. Nós possamos colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo, para que da próxima vez, no próximo projeto, pessoas também estejam aqui aprendendo e alcançando outras almas. Mas aí você fala, mas e por que pedra, né? Pedra. Pedro era inconstante, não era? E ele se tornou uma rocha firme. Por isso que Deus falou que o nome dele seria Pedro. Pedro. Ele seria uma rocha firme na igreja do Senhor. Amém? Então pessoas também vão ter um nome mudado, porque elas vão ser firmes no Senhor. Elas vão ser curadas, elas vão ser saradas. O Espírito Santo quer usar você, né? Que é o obreiro dele, é o servo dele, para servir pessoas, para estar com pessoas. Amém?
Então você que deseja, né, ter esse amor, eu vou ficar ali com louvor, né, ter esse amor ousado como o Senhor tem por nós, né? Você que deseja decidir amar almas, você que deseja fazer a diferença, coloca a mão no seu coração, vamos orar. Vamos pedir para que Deus faça isso por nós, amém? Mas eu querido Pai amado, primeiramente quero agradecer, Senhor, pela sua palavra, agradecer, Senhor, por ter cada um conosco neste momento, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tocou a cada coração. Mas eu querido Pai amado, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, a nossa decisão diária seja amar as pessoas, Pai. Que nós possamos, Senhor, entender o verdadeiro significado de aceitar, importar, Senhor, perdoar, Pai. Porque eu sei que vai ser através das nossas vidas que o Senhor vai trazer muitas almas, Pai querido, Pai amado, Senhor, curadas, transformadas e saradas, Pai, para a sua casa, Senhor. Almas, Pai querido, Pai amado, Senhor, que através, Senhor, do próximo projeto André também, Senhor, saíram prontas para ganhar novas almas, Senhor, e assim sucessivamente, Pai. Porque isso não é para a nossa glória, Pai, não é para encher a igreja, mas é para a sua glória, Pai querido, Pai amado, Senhor. É para que pessoas sintam, Senhor, o que nós sentimos, Pai, o amor verdadeiro, Pai, o cuidado que só o Senhor tem conosco, Pai. Pai, eu querido, Senhor, fica conosco, Pai. Esteja conosco todos os dias, Senhor. E que o Seu Espírito Santo nos lembre dessa palavra, Senhor, diariamente, a cada amanhecer, Deus. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Localizados à distância do que podemos chamar de civilização. Aonde a internet nos chega, nós chegamos com barcos e missionários equipados com amor e determinação. Os povos ribeirinhos do Brasil são alcançados não somente com o Evangelho, mas também com a ação social. A Igreja do Evangelho Quadrangular atende a alma, o espírito e o corpo. Boa noite, amada igreja, paz seja convosco, amém? Amém. Quem foi abençoado com essa palavra aí? Amém. Eu fui muito abençoado, né? Deus, ele flui de uma maneira tão especial, né? Às vezes a gente acha, Deus está presente quando todo mundo está falando em língua, aquela gritaria, aquele, né? Rodando, né? Pulando para lá e para cá. Deus age sim, Deus age sim. Mas também Deus age de uma forma tranquila, né? E essa palavra, ela veio de uma forma especial para o nosso coração, amada igreja. Então que a gente possa guardar no coração essa palavra e permitir que o Espírito Santo nos use, né? Como ele usou Jesus sobre a vida de Pedro e usou também Pedro, né? Para abençoar outras pessoas. Glória a Deus, amém? Eu queria deixar um texto bíblico para falar um pouquinho desse momento agora, né? 1 Crônicas 29. Eu vou ler esse texto que eu achei muito interessante, uma passagem, eu já conhecia ela, e para mim assim, é um dos momentos, período muito especial, acerca da vida do rei Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e alguém que, apesar de ser muito rico, né, milionário, trilionário, mas alguém que entendia de tudo isso, da sua riqueza que ele tinha na mão. Esse texto demonstra isso de uma forma muito específica. Eu queria ler com você a sua Bíblia, se você, ou se quiser acompanhar ali no Data Show, se o Rodrigo conseguir colocar, 1 Crônicas 29, versículo 10 em diante. Diz assim, ele dizendo, né, a oração do rei Davi. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza
o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus, na terra, é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um novo templo, em honra ao teu nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Até o 17. Bem, queridos, um homem segundo o coração de Deus, um homem talvez mais rico da sua época, o rei Davi, ele entendia que não era nada dele, irmã Maria, tudo era do Senhor, e tudo que estava na mão dele, veio do Senhor. E nesse tempo aqui, eles estavam projetando de construir um novo templo, e ele diz assim, de uma forma tão espontânea, com alegria, com generosidade: eu entreguei na sua casa, e o teu povo também com alegria. Então, toda essa riqueza que o Senhor receba é de todo o coração. Querido, isso aqui me ensina muito, Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós semeamos, nós temos que ter essa consciência. Isso é do Senhor, isso vem dele, não é nada nosso, E o Davi tinha essa consciência. Então eu quero deixar esse texto para o teu coração, que você tenha, assim, querido, mas muita experiência com Deus nessa área financeira. Não permita que o teu coração seja o Senhor na área financeira. Isso só vai realmente trazer uma vida frustrada e derrotada, sobrecarregada. Mas permita que a área financeira, Jesus, o nosso Deus, ele seja o Senhor nessa área da sua vida. Você vai ver a leveza que vai estar dentro de você, e você vai ver o quanto a tua vida financeira ela vai avançar e vai prosperar em o nome de Jesus. Amém? Então, com alegria, você que vai ofertar, vai dizimar nessa noite, pegue na sua mão, feche teus olhos, nós vamos consagrar ao nosso Deus. Paizinho de amor, Paizinho querido, queremos, Senhor, com todo o nosso coração, agradecer, Pai, por tudo o que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Reconhecemos, Pai, que tudo que temos veio do Senhor. Fomos abençoados por Ti, Pai. E nessa noite nós queremos agora entregar, Senhor, as ofertas, os dízimos, as semeaduras, Senhor, as contribuições que a sua igreja separou nessa semana, separou nesse dia, separou nesse momento. Consagramos ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor dê sabedoria, discernimento, entendimento, Senhor, mas muita responsabilidade para administrar os recursos dessa casa de oração. Que o nome do Senhor seja glorificado, essa igreja seja abençoada também nessa área financeira. Oramos também para que cada um dos dizimistas e ofertantes, Pai, o Senhor dê a eles sabedoria, discernimento, entendimento para administrar os seus recursos, Pai. Que o Senhor repreenda o devorador, o migrador, o destruidor, Pai, na vida de cada dizimista e ofertante dessa casa de oração. Pai, este é o nosso pedido e a nossa gratidão, Senhor, no nome de Jesus.
Amém. Amém. Em que tais? Com alegria, querido, você pode estar entregando aí, né, o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui aos nossos visitantes, né? Se tiver alguém nessa noite aqui, pela primeira e segunda vez, seja muito bem-vindo. Deus te ama muito. Deus tem um plano na sua vida, e a palavra de Deus para o teu coração, que nos visita aqui, para toda a igreja, né? Para aquele que nos ouve lá na live, é Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos eu penso ao seu respeito. Eu tenho pensamentos de paz, um futuro de felicidade para te entregar, desde que o seu coração aceite. Quem aceita essa graça de Deus? Amém? Então, nossos visitantes sejam bem-vindos. Essa igreja também te ama, as portas estão abertas. E nós estamos aqui para cumprir essa palavra que foi pregada hoje, né? Se importar com você, aceitar você, né? E também pedir perdão para você se nós falhamos com você, né? Porque às vezes a gente dá umas vaciladas, né, Jordânia? A gente tem que ser humilde para reconhecer e pedir perdão, em nome de Jesus. Temos aniversariantes dessa semana. Quem está ali? A Sofia. Já foi? Não, o aniversário dela foi essa semana? Então vem aqui, Sofia. Traz ela aqui, Dayara. Nós vamos cantar um parabéns para ela. Vamos orar por ela, né? Ela prega junto comigo. Você viu, né? Que eu peguei no microfone, ela já começou a falar ali junto, né? Vem aqui, Dayara, aqui, Sofia. Vamos colocar de pé, amada igreja. Dos pequeninos, né? É o reino dos céus. Amém? Então fecha teus olhos, estenda a sua mão. Vamos orar pela Sofia, abençoando, agradecendo a Deus. Paizinho de amor, Paizinho querido, eu quero, Senhor, agradecer ao Senhor com todo o meu coração, Deus, pela vida da Sofia, Pai. Deus, pelo primeiro aninho, Senhor, de vida que ela está completando nessa semana. Obrigado, Senhor, por esse primeiro ano, Deus. E a minha oração, Pai, é que ela viva muitos e muitos anos no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor dê sabedoria, Pai, à vida da Dayara, para ensinar ela, Pai, o teu caminho. Que ela, Pai, ensine a amar o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar no seu coração, Pai. E que ela seja, Senhor Deus, um instrumento nas tuas mãos, para, Senhor Deus, alcançar milhares e milhares de vida sobre essa terra, Pai. Que assim seja, no nome de Jesus. Vocês viram que ela aceitou quando eu falei, né? Milhares e milhares de vida, né? Vamos lá cantar o parabéns? Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, com o nome que a vida lhe seja, com sorriso. Parabéns a você, nessa data querida, muitos felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo nome, que a vida lhe seja. Seja que seja um eterno sorriso. A igreja pode se apresentar. Quem quiser comer bolo, acho que vai ter que trazer, né? Meio de papel, né? O louvor fica um minutinho, vamos encerrar com uma canção. Só vou passar aqui dos recadinhos da semana aí, né? Os recadinhos aí do teu coração. O que vai acontecer durante essa semana. Reunião de maturidade, né? Às 20 horas, na quinta-feira. Querido, um tempo muito especial aqui, né? Onde nós estamos buscando a presença de Deus através da oração, né? É um culto bem diferente do domingo. Então, se você quer mais profundidade com Deus,
mais intimidade com Deus, Jonathan, quinta-feira é o tempo que a gente tira para buscar o Senhor através da oração, da adoração no nome dele, né? Você está convidado. Pode passar. Sexta-feira nós temos aí as células, né? Os grupos pequenos. Sexta e sábado, querido, né? Louvado seja Deus, acho que mais de 50%, 60% dessa igreja está, né, participando das células. E esse é um momento muito especial, querido, né, para fortalecer relacionamentos, fortalecer os vínculos. Você vai receber uma palavra de Deus, você vai ser abençoado, mas também você vai ser um abençoador naquele lugar. E está sendo, né? Amém? No sábado, querido, nós temos aí, já estamos na sexta aula, né? Chegando já aí próximo do final do ciclo do trilho do crescimento, né? Nós temos 7 módulos. A primeira turma que começou lá o ano passado já está chegando no final. Então esse ciclo não vai ser o final, porque nós vamos ter mais um ciclo ainda, né? Então vai para 8 degraus aí, né? 8 módulos. Mas você que talvez não está no trilho, né? Você inicia pela introdução à visão. Você vai poder entender a visão da igreja, né? Por que do encontro com Deus, por que do pré, por que do pós, por que, né, trabalhar em grupos pequenos, né? Por que discipular. Porque na verdade é a visão do nosso Deus. Isso é bíblico, né? Amém? Glória a Deus. Então no trilho a gente vai poder compreender um pouquinho mais. E vou dizer para você que talvez ainda não tem noção do trilho, o trilho do crescimento, ela tira a pessoa de um nível espiritual e leva ela para um outro nível. Realmente a visão dela, o coração dela se abre para o propósito de Deus para a sua vida. Tem gente que acha que a minha vida é só vir para o culto e acabou. Não é, querido. Deus tem muito mais do que isso para você, né? E o trilho nos ajuda a entender esse caminho, né? Pode passar lá, Rodrigo. Domingo que vem, querido, nosso domingo de missões, celebração da família, mas também temos as missões ali, né? Nós temos um alvo aqui de enviar para aquelas missões um dos vídeos que foi passado ali, o primeiro. Na verdade, o Rodrigo repetiu ele, era para ser outro vídeo. Na próxima nós mandamos um outro vídeo de missões. Mas a gente envia, querido, para a Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Para a Secretaria de Missões da Igreja do Evangelho Quadrangular, esses R$700, né? Lógico, se a gente atingir o alvo, nós enviamos. Só conseguimos atingir 500, enviamos os 500. Mas o nosso alvo é enviar R$700 todo mês para missões, né? E o meu desafio para a igreja, né? Você que pode ofertar com R$10, a gente chega nesse alvo, né? Nós temos hoje mais de 70 membros aqui. Se cada um der R$10, a gente chega nesse alvo. Amém? Pode passar lá, Rodrigo. E domingo que vem, né, querido, estamos aí preparando para o batismo nas águas. Se você que está aqui, querido, não é batizado nas águas, eu queria pedir para você, né, deixar esse convite. Dessas águas do batismo, né? Não deixe para amanhã, Jordânia. Por quê? Olha, me veio você na mente, né? Não deixe para amanhã, por quê? Sabe por quê, querido? Vou te dar uma razão, tem muitas, mais uma. Alguém sabe o que fui fazer hoje, 8 horas da manhã? Lá na frente da Secretaria da Saúde de Pinhais? Alguém tem ideia? Vamos lá. Ontem Deus chamou uma pessoa. E a esposa dele, conversava com a esposa, ela dizia, ó, ele saiu daqui. Quem imaginava que ele ia voltar no caixão? Querida, eu não quero assustar você, pelo amor de Deus, né? Mas é verdade, quem tem controle sobre a sua vida? Ninguém. A hora que Deus te chamar, amigo, já era. Por isso que a Bíblia diz assim que nós devemos andar nesse caminho plano, ouvindo Deus e obedecendo a sua palavra. Porque o dia que Ele te chamar, você vai ser aprovado. Ele vai dizer assim, 20 benditos do meu Pai, assente à minha direita. Mas se Ele te chamou aqui a vida inteira e você rejeitou a voz dEle, né, não cumpriu com aquilo que Ele colocou, infelizmente, né, a Bíblia também ela diz, ó, vai para o lado e para o lado, eu não vos conheço. Então eu como pastor, querido, preciso pregar para você, preciso dizer, para você que ainda não desceu as águas do batismo, né?
não se demore, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar. Pastor, eu já me batizei quando era criança. Aí eu me batizei, mas eu saí e fiquei fora dos caminhos do Senhor. É momento de renovar a tua aliança com Ele também. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos encerrar essa noite. Eu vou pedir aqui para o Ministério do Louvor, vamos encerrar com Sai de Sua Tenda. É uma música baseada lá no livro de Gênesis, na vida de Abraão, né? Deus falou para Abraão: Abraão, saia da tua tenda. Abraão, que era ele e a esposa só. A mulher era estéril. Olha que loucura, Deus. E Deus falou: saia, Abraão, olha para os céus. Você consegue contar as estrelas dos céus? Você consegue contar, Maria, as estrelas do céu? Você consegue contar os grãos de areia na praia? Sabe o que Deus disse para ele, Gilmendes? A tua descendência será como as estrelas do céu. Amém? E aqui eu quero liberar essa palavra sobre você. Você será pai de multidões. Muitas almas, né? O Senhor vai colocar diante de você, para que você seja pai, para que você possa pastorear, para que você possa cuidar de vidas. Amém? Vamos lá, Fabio. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Aleluia. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de tua amor, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de tua amor, te abençoarei. Feche teus olhos, querido. Eu vou estar fazendo essa oração, agradecendo o Senhor e abençoando a tua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, queremos, Senhor, te agradecer por essa noite tão especial, Deus. Essa noite tão abençoada. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada família que está aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelos momentos de louvor e adoração neste lugar. Pai, que o Senhor agora leve em segurança cada um dos teus filhos. Acampe, Pai, os seus anjos ao redor de cada um deles. Conceda, Pai, uma boa noite de sono. Conceda uma semana, Pai, abençoada, de portas abertas, Senhor. Que a tua boa mão seja favorável sobre a vida dele, Senhor. Que ele possa te sentir, possa te ver, possa te tocar, possa ter uma experiência especial com o Senhor durante essa semana, Pai. Deus, eu oro, Senhor, abençoando a tua igreja, no nome poderoso de Jesus. E o amor de Deus, o nosso Pai,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação com o Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Dá um abraço no seu irmão aí. Eles vão continuar cantando aqui.